fomentado um outro tipo de esporte. João, você tem os números, você tem esses dados detalhados, explica isso para a gente, por favor. Olha, Renata, interessante que esse documento do Banco Central saiu no dia 30, mas saiu lá num quadro 43, com um título completamente técnico, ou seja, até uma excessiva criatividade técnica. Ninguém ligou o nome à pessoa, né? Assim, algo assim como tipo evidenciação dos impactos de acordo com o acordo do TCU, número tal, de data tal. Ou seja, é para ninguém, é para não fazer manchete, mas está divulgado, ele deu transparência a isso. Agora, vamos ver então como é que funcionam esses números. A gente preparou um quadro para vocês aqui, dividindo os períodos de governo que a gente vem lá de 2001, 2002, governo Fernando Henrique Cardoso, até 2007, um bom período do governo Lula, onde você tem um padrão aí que é mais ou menos o seguinte: a cada final de ano, mês de dezembro, você tinha um saldo que o governo deveria apagar para as instituições financeiras de mais ou menos R$1 bilhão, ou seja, seguia um padrão. 1 bilhão é muito? Talvez não, pelo volume de recursos envolvidos nessas operações. A coisa começa a mudar a partir daí. A gente pode ver aqui o seguinte, que a partir de 2008, a coisa muda de figura, vai a 2,3 bilhões, chega a 52 bilhões lá em 2014, novembro de 2015 chega a 58 bilhões, o governo faz aquele pagamento em novembro e fecha o ano em 11 bilhões e 300 bilhões de reais. O ministro Nelson Barbosa disse que isso aqui foi pago em janeiro, seguindo já uma nova orientação do TCU. Agora, o governo também diz que... Então a pedalada de 2015 é real e é a maior de todas. A maior de todas. Aqui 2014 foi o ano da grande farra, o ano da eleição. Agora, o governo tem argumentado também que usou isso para pagar os programas sociais Bolsa Família. Vamos ver se é isso mesmo, se confere com a realidade dos números, de acordo com esse documento do Banco Central. Bolsa Família está aqui. Até julho era uma realidade, tinha um rombo sim de 2 bilhões de reais, o Banco Central deu em cima da Caixa Econômica com a fiscalização, a Caixa fez o movimento, zerou em dezembro, fechou, zero pedalada no Bolsa Família. Vamos abrir aqui agora. Então você tem dívidas com FGTS de quase 11 bilhões, aqui você tem dívidas com Minha Casa Minha Vida também quase 8 bilhões, aqui você tem outro ponto importante, o Programa de Sustentação do Investimento, que muita gente chama de o Bolsa Empresário, que são empréstimos subsidiados por grandes empresários que o Tesouro tem que pagar, basicamente o BNDES. E aqui, finalmente, outro ponto importante, subsídios agrícolas, o governo devendo ao Banco do Brasil quase 11 bilhões de reais. Então, a gente vê que o volume de empréstimos, o volume de dívida que o governo tinha com os bancos, ele cresce exponencialmente e também não se sustenta esse argumento de que, afinal de contas, isso só foi feito para pagar os programas sociais como o Bolsa Família. O Bolsa Empresário foi o que gastou mais, né? Exatamente, Meval, que são empréstimos bilionários. Bom, recordando os números, o Tesouro fez 500 bilhões de reais em dívida, lançando títulos no mercado, emprestou para o BNDES emprestar para os empresários. Só que o Tesouro pagava uma taxa de juros Selic, por exemplo, que está em 14,25, e chegou a fazer empréstimo a 2,25, ou seja, não cobrindo nem a inflação. Como esses empréstimos são de longo prazo, a próxima geração vai continuar pagando isso, um empréstimo de 20, 30 anos. É porque aquele discurso, né, Renata, eu acho que você falou aqui, a gente conversava sobre isso, o governo dourou essa explicação aí como pagamento de programas sociais para dizer para o povo, olha, se eu dei uma pedaladinha ali foi para pagar o Bolsa Família. Eles não querem pedalar porque eles não gostam de Bolsa Família. Isso no Palácio, então né? Isso não funciona mais, né? Não, agora está claro, né? Esses números aí que o João mostrou deixam absolutamente claro, tanto a linha do dinheiro quanto o uso dele. Não, e deixa claro que isso virou uma política de governo. Exato. Não é uma coisa eventual que você atrasou uns dias, atrasou um mês e tal. Foi uma política de governo exatamente para poder investir. Era uma maquiagem clara, né, Merval? E que isso só foi modificado agora, na reta final de 2015, já depois desse risco do processo de impeachment. Exatamente. Foi aí que o governo travou e resolveu zerar as pedaladas. E outro ponto importante é que a gente não pode esquecer que isso não está se discutindo formalidade contábil, que esse negócio é neutro. Não, isso está no centro da crise econômica brasileira, que foi a desorganização das finanças públicas, com o descrédito da política fiscal. O governo gastou mais do que podia. Criando uma realidade artificial em 2014. Ou seja, a economia ainda tinha uma aparência para a grande população de que estava muito bem, quando na verdade